América, o Corinthians vinha de uma derrota 3-0 para o Botafogo, enfrentou um rival, mesmo jogando em casa. Você, se tivesse sido oferecido para você antes do jogo 1-1, você topava? Mas o resultado foi esse, né? Mas é isso que eu estou perguntando. Você teria considerado um resultado bom Deixa eu antes falar, do mas jogo? ninguém me ofereceu isso. Ninguém vai me perguntar uma coisa que se tivesse oferecido, né? É uma pergunta se, né? Vou te responder então. O se é relativo. O se pode acontecer tantas coisas. O resultado foi 1-1, né? E dentro das circunstâncias, você vem de 3-0 lá no Rio de Janeiro e vem de um empate, uma derrota, e aí você chega aqui com um ambiente tenso. Aí você consegue controlar o ambiente, controlar o emocional, para que você possa jogar um clássico. E você chega, joga um clássico, empata um clássico que é difícil, todo mundo dava antes. Se eu te perguntar se você acreditasse que o Corinthians ia perder, você ia falar o quê? Então o se, e nós não perdemos. Então antes do jogo poderia acontecer muita coisa, mas é um clássico. E nós não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Então foi um clássico, né, ameno, suave, aquilo que nós estamos acostumados a ver. E a nível de resultado, não resta dúvida de que um empate, eu até falei para os jogadores, comemorem um resultado no empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais. Então, esse é um trabalho que vai crescente, que ele vai estar começando a acontecer. Eu consegui, depois de um resultado, ruim, né? Consegui equilibrar o time para que ele pudesse entrar em campo hoje equilibrado, a torcida fantástica. No final vai, é normal. O time não está ainda totalmente dentro daquilo que eu espero, que eu quero, para fazer uma marcação mais contundente, mais apertada, mais alta no campo do adversário. Tá? Não temos o estágio físico que nós queremos ainda para nossas exigências. Então você tem que ir. Marcou atrás para a gente não ficar vulnerável, porque se você for para frente você consegue ficar vulnerável. Então tudo isso é um processo crescente. Não acontece como uma ciência exata num tubo de ensaio. Você bota num tubo de ensaio, vai lá, aperta um botão, pum, saiu um time. Não, requer uma série de trabalhos. Eu consegui fazer um trabalho que não é tático, foi um pouco tático, mas que não é técnico, mas também um pouco técnico, não é físico, mas o mais importante era eu conseguir trazer o time de uma derrota 3-0 para ter condições de jogar um clássico em condições de poder ganhar, empatar ou até perder pelo clássico, entendeu? Obrigado. Boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Você falou aí de marcação, você tem falado da evolução em alguns pontos da equipe do Corinthians, mas com semanas, jogos passados, o que você já conseguiu identificar hoje? O principal problema do time do Corinthians é a marcação, é a parte física, é a armação de jogadas agora passados alguns jogos, alguns momentos de treinamento? Cara, o futebol é muito complicado, cara. Eu tenho uma semana ou 10 dias aqui, e as pessoas querem que você consiga mudar em 10 dias tantas coisas como se fosse uma ciência exata, cara. Não é. Necessita muitas coisas serem feitas para você encontrar o equilíbrio como equipe. Então, se você me perguntar, o que evoluímos? Porque o maior problema do Corinthians está no emocional. Você sabia que tem um ano que o Corinthians não sofre um pênalti aqui dentro? Esse ano o Corinthians não sofreu pênalti. Sofreu um pênalti hoje, já estão contestando, mas entrou na área. O jogador, quando entra na área, vai ter a contestação. Se foi pênalti, não foi pênalti. Mas se ele não entrar na área, nem contestação existe. Então nós já entramos na área, lançamos mais um moleque que é abusado, que é insinuante, que vai para dentro dos caras. Tudo é um processo crescente dentro do negócio, entendeu? Mantive o que? O equilíbrio, o posicionamento tático. Você pegar contra o Fortaleza, contra o Botafogo e contra o São Paulo, a equipe jogou com 3 jogadores no meio campo, com 3 atacantes, buscando ser uma equipe equilibrada no meio campo, no ataque e uma linha de 4 atrás. Então isso nós já estamos encontrando. Agora, cara, né, da noite pro dia, para você criar, por exemplo, do jogo para cá eu tomei um gol, se você se recordar, que o Roger foi bater uma falta, ela bateu no cara, sofreu para lá, aí o cara, a defesa falhou, mas a falta foi nossa de ataque. Era uma bola nossa. Aí você vê que hoje o Roger não bateu aquela falta, porque não é a falta para ele bater. Já é outro jogador que tem que bater a falta ali. Ele já vai para a área, porque ele é um jogador que aproveita muito bem a bola. Se for de frente para a área ali, ele pode tentar, mas de lado, eu quero. Então, tudo isso acontece, você vai colocando. Acontece, você vai colocando. Então, é muito complicado assim o futebol, para você evoluir. Eu acho que está numa evolução. Mas o que está acontecendo?
nós precisamos crescer num todo. Não é um setor, precisamos crescer em todos os setores para se tornar uma equipe competitiva. Obrigado. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse ainda no primeiro tempo a mudança de posicionamento do Wesley, que sai da ponta direita para a ponta esquerda, se ela estava relacionada diretamente às subidas do Rafinha ou se você pensava num time mais ofensivo naquele momento até conseguir o pênalti. Eu já tinha feito isso já. Né? No jogo contra o Botafogo, eu começo com o Wesley pela direita, ele pega a bola, rabisca lá e dá uma porrada na trave, bota a bola na trave, não é isso? Acho que foi, né? E aí, depois eu passei ele para a esquerda e botei o Murilo como terceiro lateral, como terceiro zagueiro, para poder meter a bola para ele. Né? E aí o Roger já estava ficando lá, eu falei, Roger pode jogar pela direita, pela esquerda, é um atacante de lado, né? E aí o jogador, não sei se você percebe que o jogador do São Paulo, lateral esquerdo, no primeiro tempo, no início do jogo, ele começou a botar a mão no adutor. Aí eu puxei a jogada em cima do menino ali. Só que aí o lateral esperto, malandro no bom sentido, o menino mandava cortar para fundo e o menino já começou a dar o fundo para ele e o Hélio estava indo para o fundo, que o lateral induzia ele a ir para o fundo. Aí roubava a bola. Aí eu troquei para ter um jogador novo na direita e um jogador novo na esquerda. E porque o Rafinha estava descendo muito e o Roger não é um jogador de uma marcação até o final. E o Hélio já vai até o final. Então eu botei para lá para o Hélio puxar a velocidade e também recompor junto com o Michael, que estava muito para dentro e deixava o Bidu muito sozinho. Tanto é que o gol sai disso aí, do São Paulo. Então eu tentei corrigir e saiu o pênalti, porque atacante jovem como ele, que tem explosão, tem que entrar na área, gingar o corpo e dar o tapa. O que o cara vai fazer ou não vai fazer, mas vai ter o contato. Eu quero que aconteça isso. Vanderlei, boa noite. Boa noite. Aqui é a Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Rádio quê? Rádio Craque Neto. Craque Neto. Craque Neto? Beleza. Ele era craque mesmo. E muito craque. O Corinthians, Vanderlei, sempre teve sua força jogando aqui na Neoquímica Arena, né? Só que nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória aqui em casa. O que fazer para ter essa força do lado da sua torcida, que você mesmo já disse que é o 12º? A torcida do Corinthians vai ajudar como ajudou. Depois do jogo ela vai vaiar, mas ela não vai durante o jogo não. Ela vai junto com a equipe. Ela vai no finalzinho, que aí o São Paulo ficou transando a bola também, não querendo muita coisa, e a gente marcando ali, que aí assim, as duas já fazem, tá bom para os dois lados. Tipo assim, o jogador dentro do campo. E a gente querendo mais um jogador dentro do campo, meio que não negociam isso, mas com a disposição acaba negociando isso, né? Mas a gente sabe que aqui o Corinthians tem que fazer 85%, 90% dos pontos que disputar em casa tem que ganhar. Isso não é uma realidade do Corinthians. Isso é que nós temos que mudar. O Corinthians tem que... Eu falei para os jogadores no final do jogo. Tá bom, no momento que nós estamos vivendo, esse empate vem bom, a gente não perde, vai ter cobrança, como está tendo a cobrança, faz parte, mas não podemos ir para casa satisfeito de achar que é o resultado que nós queremos. Nós temos, aqui mesmo com São Paulo, com o Flamengo, seja quem for aqui em casa, nós temos que buscar a vitória. Então, nós não estamos conseguindo. É isso tudo que nós temos que começar a reverter e o torcedor vai ser fundamental porque ele é atuante com a gente. Hoje nós tivemos um resultado de 3-0 contra e vê quantas pessoas vieram aqui hoje assistir o jogo. Luxemburgo, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Fala, Pedro. Você está dando oportunidade aos jovens, o Wesley agora mais uma vez, o Bill também. Queria saber se isso faz parte de um legado que você quer deixar no Corinthians. Essa é a sua missão e também... Quais são os legados que o Vanderlei quer deixar no Corinthians? O legado de um time campeão, como já deixei da última vez aqui, né? Das vezes que eu trabalhei, em alguns lugares que eu trabalhei, sempre deixei alguma coisa, né? Não pode esquecer que o futebol precisa de gestão no futebol, gestores no futebol também, porque é um negócio, né? E aí, se você pegar a nível de ativo e passivo, né? O Pedro, com o jogo passado, o Hélio com o jogo, o Felipe entrando... Então você começa a fazer uma mudança e vai abrir espaço para a molecada, e isso é o ativo do clube que você começa a fazer. Para valer moeda, para valer dinheiro, para fazer. E além disso, que eles tenham qualidade. Se não tiver qualidade, também não adianta nada. Né? E o Felipe entrou no lugar do Yuri, não é porque o Yuri estava mal, porque vai cansando. Aí já disputou bola no alto, já incomodou, já deu uma bola de lado, já puxou uma bola que o menino meteu para ele lá dentro da área, né? Então, quer dizer, são jogadores que a gente vai dar oportunidade. Agora, você tem que montar um time com eles, agregando, chegando, mas um time vencedor. Nós temos que dar esse upgrade, né? Que é sair do momento que nós estamos para um outro momento, para a gente mostrar para o torcedor corintiano, para nós mesmos, que a equipe está em evolução, para ser competitiva na competição.
Vanderlei, Luiz Fabiani da Rádio Tatiaia, tudo bom? Depois do jogo contra o Fortaleza, na coletiva, você fala sobre Yuri e Roger jogando juntos e usa o termo vulnerabilidade na defesa, principalmente quando você tem o Roger aberto pela esquerda. Hoje o Corinthians ele toma um gol de uma jogada que surge pelo ataque do lado direito do São Paulo e que o Roger Guedes ainda estava recuando. Queria saber se esse jogo e a outra partida que você escalou eles dois juntos contra o Botafogo endossam aquilo que você falou contra o Fortaleza. Eu não quero endossar nada, cara. Eu tenho é que resolver, em vez de endossar. Se eu não resolver, eu tô roubado, né? Eu tenho que achar um jeito deles jogar junto, porque eles são bons jogadores. Aí você vai ver. Eu tenho que ter muito cuidado, porque a gente expõe muito, né? Isso é uma coisa real hoje. Na fala que você fala, todos nós, eu aqui e vocês aí, temos que ter muito cuidado com o que ele vai falar. Será que eu treinei para que o Roger acompanhar ou tinha um outro jogador que tinha que dar uma sustentação para o Bidu? Então, quer dizer, eu tenho a obrigação de fazer isso, tá? Mas eu não vou ficar falando para vocês aqui, porque não vale. Mas eu estou me virando para poder acontecer. Mas se você pegar hoje, vamos pegar mesmo, o Roger hoje, teve hora que ele teve na linha de fundo tirando bola, tanto da direita como da esquerda. Então já existe uma evolução no Roger também, de entender que ele precisa participar também na parte defensiva, e não só ser ofensivo. Isso é uma conscientização que vai dia a dia, jogo a jogo, aparecendo, entendeu? Quem é que, quando o Roger não vem, quem é que vai na dele lá para cobrir? Então tudo isso é um processo crescente. Oi, Vanderlei, tudo bem? Tudo bem. Yuri, da Gazeta Esportiva. Você acabou de jogar, cara? Barbinho igual a dele. Tô brincando, porque a gente brinca e os caras ficam, tá brincando. Não, tudo bem. Eu gostaria que você falasse sobre... Você falou da parte mental, né? Como o Corinthians precisa melhorar nessa parte mental. Eu gostaria de saber se você sente isso, que, por exemplo, o Corinthians vem saindo atrás dos jogos e logo após o gol parece que o time sente, né? Contra o Botafogo estava competindo, sofreu o gol... Antes de você, contra o Palmeiras, por exemplo, o time estava competindo e tomou o gol de uma bola parada também. E hoje, os primeiros 15 minutos do Corinthians, o Corinthians empurrou o São Paulo, sofre o gol e aí o São Paulo começa a ficar mais com a bola, enfim. Você sente que o Corinthians precisa melhorar, especialmente nesse aspecto pós-gol sofrido? Sim, nós estamos melhorando, né? Já conseguimos contra o Fortaleza o empate, saímos atrás, né? Aí teve o gol anulado. São Paulo também teve um gol anulado, né? E aí nós tivemos... empatamos, é um pênalti, coisa que é difícil sair, pode ser contestado, mas é difícil sair, saiu, e eu preciso que eles entendam que sair atrás também pertence ao futebol, fica mais difícil você ganhar, é sempre bom você sair na frente, né? Então a gente está também num processo, está tudo acontecendo assim comigo, não quero falar o para trás, não me interessa para trás, as coisas que aconteceram para trás, comigo está acontecendo tantas coisas que eu tenho que anotá-las e começar a trabalhar, anotar e começar a trabalhar, então você vê que existe uma evolução, né? Num processo. É o que eu quero? É o que os jogadores querem? É o que o torcedor quer? Não, está muito distante ainda. Mas nós temos que evoluir. Oi, Luxemburgo, boa noite. Bruno Fassucci, do GE. Eu gostaria que você comentasse o afastamento dos jogadores do Balbuena e do Júnior Moraes e se você ainda pretende tirar mais algum jogador, afastar, pedir para a diretoria negociar jogadores que não estão sendo aproveitados, não estão sendo relacionados nos jogos. Cara, foi tudo conversado profissionalmente. Não foi uma coisa, eu sempre falei para vocês, não adianta vocês ficarem me apertando que eu não vou falar. Você perguntou se vai ter mais alguma coisa. Tudo que for acontecer, vai acontecer, vai ser passado para vocês. Foi tratado o Balbuena, o Du e o Moraes profissionalmente. Balbuena, fantástico, foi campeão no Corinthians, mas ele tem um contrato que termina daqui a pouco, pode completar 6 jogos, aí não pode ser transferido para outro lugar. O Corinthians não vai exercer o direito de poder ficar com ele, tá? Então não tem por que nós ficarmos com o jogador aqui, dentro do grupo, treinando, aí de repente falta um jogador numa parte de treinamento de mini-jogo, ou um coletivo, aí você bota o jogador para jogar, o jogador que você não vai contratar, aí o jogador tem uma torção de joelho, aí tem que renovar um contrato de jogador, quanto custa isso para o clube, na gestão do clube, quanto custa, como é que é feito isso, então tudo isso nós somos obrigados a pensar e vocês são obrigados a questionar para a gente chegar aqui e responder. Então não houve nenhuma sacanagem com ninguém, a coisa foi tratada profissionalmente, conversando comigo tecnicamente, conversando com a diretoria conversando com os jogadores e tomando a decisão, tanto do Du como do Moraes, como do... Se vai acontecer uma coisa, não cabe a mim. O jogador reivindica o espaço dele dentro do campo e dentro do trabalho com as suas atitudes, tá? Então a gente está trabalhando,
fazendo as coisas acontecerem. Se acontecer alguma coisa, você vai ficar sabendo com certeza que o Corinthians vai noticiar. Se não acontecer, você também vai noticiar aquilo que não aconteceu. Boa noite, Vanderlei chegou aqui no meio. Fala. Henrique, aqui no meio. Eu tô vendo. Henrique Vigliotti. Eu já fiz a operação daquela da vista para não usar mais óculos, mas tô chegando pra caramba agora, cara. Certo. A gente sabe que, como você falou na resposta anterior, que o trabalho ainda é muito inicial, são 10 dias de trabalho, como você falou. Mas eu queria perguntar para você, fazendo um balanço geral, quais foram os pontos principalmente positivos que você enxergou na sua equipe para encarar agora uma sequência na temporada com um jogo já decisivo fora de casa contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que, querendo ou não, é um torneio mais plausível e mais perto de estar conquistado. São mais 8 jogos até a conquista, uma possível conquista. Nós estamos pontuando tudo, como eu falei anteriormente, nós estamos trabalhando, né? E tem uma parte, né, que eu já conheço, que não vai querer ver evolução de jeito nenhum na equipe. Isso está bem claro para mim, eu sei quem é quem, né? Ao longo do tempo, ele sabe quem é quem já tem essa índole assim, dessa forma, né? Então, faz tudo parte do processo do futebol. Mas tem aquelas que querem ver a coisa de uma maneira profissional, sem perseguição, sabe? Sem aquelas coisas, né, que nós conhecemos, e que vê, francamente, que existe um processo crescente. É o que nós queremos? Não, como eu falei, não é uma ciência exata, mas existe um processo crescente dentro do clube, em todos os setores, em todos os nossos trabalhos. A pergunta anterior, foram 3 jogadores afastados, aí a pergunta foi assim, os jogadores foram afastados? Não, foi conversado profissionalmente, tomou-se uma decisão profissional dos jogadores buscarem os lugares que eles vão. Por exemplo, o Du foi para não sei para onde vendido, não tem porque estar aqui. O Balbuena não vai mais estar aqui. O Moraes vai buscar um espaço para ele sem completar os 6 jogos. Então, profissionalmente, não existe aqui afastamos o cara porque nós queríamos, porque somos o cara, nada disso. É profissionalmente. Então, existe um processo nosso crescente. A respeito da Copa do Brasil, eu já comecei a trabalhar. É um jogo de 180 minutos. Nós começamos fora, vamos trabalhar para transferir para casa com a nossa força do Corinthians aqui. Como o Atlético tem muita força lá, para trazer para cá, para a gente poder jogar um jogo que são 8 jogos, para você poder bater campeão. Então, já conversei com os jogadores sobre isso aí. Luxemburgo, boa noite. Matheus Miguel, Portal Globo Cidade. Professor, você disse que um dos principais motivos que você identificou, defeitos dessa equipe, é o emocional, né? Está um pouco abalado. Você acredita que hoje, em algum momento na partida, o medo de perder pode ter sido maior que a vontade de ganhar, por conta que, de repente, uma quebra do tabu hoje de São Paulo poderia abalar mais ainda o emocional da equipe do Corinthians para o restante aí da temporada dos próximos jogos? Cara, você tocou em alguns pontos importantes aí, né? O emocional, né, ficou evidenciado quando nós tomamos o gol, né? Nós tomamos o gol. E o que eu trabalhei anteriormente, na palestra, eu falei para eles, olha, nós temos que sair do jogo passado, melhorarmos aqui, melhoramos o ambiente interno. Não quero falar para vocês o que nós fizemos, porque nós melhoramos o ambiente interno, as coisas que foram pontuais, nós conversamos. E existe uma coisa no futebol que você não consegue tirar fora, que pertence ao torcedor. E eu não queria fazer parte dessa história negativa. São Paulo não ganha aqui há 10 anos. Eu não queria ser o cara que perdeu aqui para o São Paulo depois de 10 anos. E os jogadores também não queriam ser os caras que perderam para o São Paulo aqui. Por isso, o empate se torna um bom negócio pelo momento nosso. E você não ficar marcado com uma coisa que ela é negativa por torcedor. Ah, quem perdeu o São Paulo depois de 10 anos? Ah, o Luxemburgo era o técnico, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Então, isso é um trabalho que a gente fez também. Por isso, no finalzinho, né, a gente deu aquela, não vamos perder, não vamos perder. Os jogadores também entenderam dessa forma. Não é o medo de ganhar, é o momento que nós estamos vendo de estabilidade. E um jogo que é onde tem uma tradição do São Paulo, não ganhar aqui, o Corinthians está sempre sustentando isso aí. Eu não queria ser o cara técnico que foi. E os jogadores também não. Então foi uma coisa meio que emocional mesmo. Obrigado. Boa noite, Vanderlei. Você falou agora há pouco que a sua equipe está marcando um pouco mais atrás do que você gostaria, que você gostaria de marcar mais alto. Quando você marca um pouco mais atrás, a tendência é que os adversários tenham mais posse de bola e joguem mais no seu campo. Mas, ao mesmo tempo, eles ficam mais longe do gol e tem mais campo para você correr nas costas, com bolas longas e algumas jogadas mais rápidas. A sua equipe tentou algumas jogadas assim, conseguiu levar perigo assim,
Mas hoje você entende que a sua equipe precisa ser mais assim e você quer mudar ela lá na frente ou vai depender muito do que for acontecendo? Cara, cada time, cada clube tem uma característica. Vou te falar, você é jovem, né? Cada clube tem uma característica. O time do Corinthians jogou time campeão com o Ranieri lá, o baixinho, o volante. Ranieri, né? Pode ser? Que veio do Grêmio. Um baixinho, como é que é o nome dele? Que jogou pela direita, veio pro Grêmio pra cá, pro Corinthians. Ramiro. Ele fazia o lado direito. E eram os volantes que faziam pelo lado direito. E fechou ali. Caracteristicamente, o Jadson jogava ali com... né, fazendo aquele lado direito ali e fechando aqui. Então o Corinthians, essa característica de fechar, a gente vinha jogar aqui com o Corinthians aqui, era difícil ser furado. Aí o Corinthians saía no contra-ataque, fazia jogada, jogava no campo de adversário com poste de bola, o time vinha com shake marcando, forte aqui, daqui a pouco saía em velocidade. Essa é uma característica do Corinthians, de atrair, marcar pesado e sair em velocidade. E às vezes marca mais adiantado. Tem times que é academia, que joga mais na frente, com a posse de bola, joga no campo do adversário. São características. Né? E nesse momento, para caracterizar o que você está falando, eu não tenho equipe ainda totalmente... O que aconteceu com a equipe? Eu estou chegando agora. Tem todo um processo de transição na parte física, na parte técnica, na parte tática, equilíbrio emocional, uma série de coisas que você vai fazendo uma transição. Se eu não tenho isso, eu tenho que fazer com que a equipe não perca e possa ganhar de 6-0, com gol de bunda. Aí você vai mudando a parte emocional. Aí você pode adiantar um pouco mais essa marcação adiantada, na linha mais alta. É um processo que a gente vai acontecer naturalmente. Luxemburgo, boa noite. Nino Cirilo Bate-Fundo Esportivo. Você é um campeão, né, um multicampeão, tem muita experiência no futebol e, inclusive, encontra jogadores aqui nesse elenco que são multicampeões dentro do clube, porém passa por um momento de transição. Jovens jogadores, jogadores experientes, e a fase não tem sido das melhores. Eu queria saber como vocês estão trabalhando isso para encarar essa sequência de jogos, que agora tem Atlético, tem jogo da Libertadores, tem Flamengo, Fluminense. É um mês que pode ser crucial para uma virada de chave após o empate de hoje, ou se pode ser um mês também de forma negativa, caso os resultados não aconteçam? Ah, cara, futebol é melhor que seja assim, né? Grandes jogos. Quem tá no Corinthians tem que escolher grandes jogos, cara. Não pode achar que vai ter moleza, não. Vai ter grandes jogos e a possibilidade de você crescer nos grandes jogos. Qualquer jogador de alto nível que joga no Corinthians tem que ter essa coisa. O que nós estamos fazendo internamente é que os jovens entendam que é jogar no Corinthians e que os mais experientes já foram campeões aqui, que esqueçam os seus títulos e vivam o momento atual para conquistar de novo. Porque título que você ganhou fica no currículo. Não vem com você jogar. Ele fica no currículo e você pratica ganhar o próximo. Então, meus jogadores que estão mais experientes, que já ganharam o título, tem que praticar ganhar o próximo título, ganhar jogos e mostrar para o mais jovem como é que é o caminho de ganhar título. Então, você começa a fazer um time competitivo. Então, é uma mescla muito boa isso aí. Obrigada, Vanderlei, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite.